né? Olha, diante das pressões, mas o culto começou 10h20, eu marquei, né? Então eu posso ir até 11h50, amém? Não posso, não? Meu Deus. As crianças, gente, vem! Traz essas crianças aí! Aleluia! Enquanto você abre João capítulo 10. Aqui é a Força Delta ali, ó. Vem, Barbie. Ah, não parece a Barbie, né? Lourinha, né? Barbie de Jesus, tá? Não é Barbie do mundo, não. Barbie de Jesus. Oh, aleluia. Cadê? Tem mais? Hã? Vou buscar um novo. Ô, Vanessa, traz o Samuel, Vanessa. Traz o Samuel para a gente orar. Aleluia. E hoje está faltando bastante criança, né? Tô dando falta aí. Tem umas crianças que não vieram. Papai, mamãe, traga suas crianças, não deixe em casa, porque o lugar de criar os nossos filhos é aqui. Grandioso Deus, Pai eterno, Senhor amado, nós louvamos o Teu nome. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre as nossas crianças, sobre os nossos filhos, que o Senhor venha trazer graça, trazer saúde, fortalecimento, que nenhuma dessas crianças venham pegar nenhum tipo de enfermidade, Pai, nenhum resfriado sequer. Pai, guarda eles, Pai. Protege, sustenta, fortalece. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossas crianças vão estar indo. Já compramos material, né, Marta? Oi? Vai ser encomendado amanhã material para os maiorzinhos, para os menorzinhos. E você também que possa ajudar a tia Marta, a tia Roberta, né? Para a gente estar fazendo um trabalho bacana com as nossas crianças, né? E trazer conhecimento a elas desde cedo. Amém? João, capítulo de número 10, o verso é do 7 ao 15, né? Queria tirar daqui não, mas vamos. E nós vamos... Semana passada a gente começou. Se eu não terminar hoje, irmão, só vou poder terminar só no terceiro domingo. Tá? Amém. Porque já estou pressionado, né? Aí domingo que vem a nossa irmã Andréa vai estar ministrando no tema que eu não sei qual é, né? Assim, o tema da igreja, mas tem um tema específico que agora eu não lembro. E no outro domingo vai ser ceia, o Elvis vai estar ministrando na ceia. Aí depois só vou ministrar no próximo domingo e provavelmente no quarto domingo a Amanda vai ministrar. Já está avisado. Aleluia. Amém? Então, vamos ver se a gente consegue terminar hoje, né? Mas eu ando tão lento, irmãos. Não sei se é a idade. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para revê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém? Feche teus olhos na tua Bíblia, vamos agradecer ao Senhor. Pai santo e amado, Senhor da glória, nós pedimos a tua bondade, o teu favor, e que teu Espírito Santo, Pai, possa nos iluminar nesta manhã para trazer a exposição da tua preciosa e poderosa palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Semana passada a gente falou de 2 tópicos, né? A gente falou da expiação
eficaz, né? Limitado e eficaz, né? O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. A gente falou sobre o mercenário. No segundo tópico, a gente falou da eleição incondicional, né? O conhecimento mútuo e a obra expiatória do Senhor, né? E hoje nós vamos estar falando sobre o chamado eficaz, né? É o terceiro tópico, são 5 tópicos, mas nós vamos procurar ser breve, se o Senhor permitir, né? Que às vezes o Senhor não permite, aí a gente fazer o quê, né? Quer alongar, e a gente vai ficar para terceiro domingo, mas a gente vai chegar até o final, amém? Então não falte, porque você vai chegar até o fim, eu também, glória a Deus. E o verso 16, irmãos, diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Que maravilha, né, irmãos? Ainda tenho outras ovelhas. O Senhor Jesus estava falando aqui ao povo de Israel e se referindo a mim e a você, que nós não éramos ovelhas. Naquele tempo, o Senhor Jesus pregou o evangelho para os judeus, né? Os discípulos, aquele seu entorno ali, mas ele deixou bem claro que não havia só aquele povo, não era só Israel, não era só os judeus, mas havia um outro povo, que eram ovelhas dele também. E o Senhor Jesus, ele fala a respeito desse povo. E essas ovelhas ouviriam a voz do Senhor. Ele faz referência, irmãos, não apenas a todas as pessoas, mas a todas as nações. E qual a diferença, pastor? Tem muita diferença. Porque a Bíblia mesmo fala, né? Pedro entende isso. Deus não faz acepção de pessoas. E o que é isso? Jesus salvou todo mundo? Não, a gente vê, né, muita gente morrendo sem ser salvo. Seria bom, né? Se todo mundo cresce no Senhor Jesus e fosse salvo, né, morresse com o Senhor Jesus, mas essa não é a verdade bíblica. E o próprio Jesus falou, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então os escolhidos, fala que ele escolheu alguém, fala de eleição. E essa eleição não é a eleição que eu quero que Deus enxergou. Essa eleição, a Bíblia também fala que Deus escolheu na eternidade antes da fundação do mundo, ou seja, antes do advento dos tempos. Isso dá nó na nossa cabeça? Claro que dá. Mas antes que o mundo existisse, irmãos, eu quero te falar uma verdade de Deus, uma verdade bíblica, que Deus te escolheu. Se a gente começar a pensar nisso, a gente nem dorme mais, porque Deus nos escolheu antes de fundar o mundo. Aleluia. E ele faz referência a esses eleitos. Isso se manifesta não só a Israel, que foi um povo escolhido de Deus, como uma escolha instrumental. Porque tem uma teologia aí que diz que Israel não é povo de Deus, né? Ah, não, porque o povo de Deus só é a igreja. Não, Israel continua sendo povo de Deus. E a igreja? Povo de Deus também. E Deus tem 2 povos? Sim. Tem Israel com eleição instrumental e tem a igreja com eleição salvífica. Israel precisa virar a igreja e reconhecer que o Senhor Jesus é o Salvador. Mas isso não anula, irmãos, porque as promessas de Deus, elas não
podem ser refutadas, elas não são anuladas. Deus não volta com as suas promessas. Então, vai chegar um tempo que toda a nação de Israel vai se arrepender, como aqueles que matam o unigênito, e vão se converter ao Senhor. E aí sim, haverá um só rebanho e um só pastor. É isso que esse texto está falando, que de dois povos, o Senhor vai fazer um só. Um povo salvo na eternidade, um povo que vai estar glorificando ao Senhor. E nós já pertencemos a esse povo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Essa é a grande notícia. Essa é as boas novas do Evangelho, que nós já pertencemos a esse povo. Esse povo salvo, santo, eleito do Senhor. Aleluia. Apocalipse 5:9 diz assim: e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de, olha só, de toda a tribo, língua, povo e nação. A graça de Deus, irmãos, se estende a todos os povos. Não existe um povo que não possa ser alcançado pelo Senhor, não possa receber a bênção da salvação, não possa conhecer a Cristo e se render ao Senhor. Ah, aquele povo lá, idólatra, Deus escolheu. Deus não faz acepção. Deus transforma a vida. Deus muda a vida. Deus mata o pecador e faz nascer um homem santo e uma mulher santa do Senhor. Aleluia. Porque às vezes a gente quer consertar pessoas. Deus não conserta, irmãos. O vaso estava lá, daqui a pouco derrubou o vaso, quebrou tudo, e da mesma massa fez um vaso novo. Aleluia. Jeremias conta, ele é o oleiro, ele quebra o vaso e faz de novo. Ele nos quebrou, ele falou: você não presta, você é um pecador, eu vou te quebrar, eu vou te destruir, mas vou te fazer um vaso novo. Aleluia. É assim que Deus faz, irmãos, com as pessoas. É assim que Deus fez conosco. Eu e você, nós não melhoramos, irmãos, porque se nós fôssemos melhorar pelas nossas mãos, pelas nossas atitudes, pela nossa conta, não daria certo. Martin Lloyd Jones fala: se a salvação estivesse nas minhas mãos, certamente eu já teria perdido. Mas a nossa salvação está em Cristo. Foi Ele que nos comprou. Foi Ele que pagou o preço na cruz do Calvário. Sacrifício perfeito. E olha só que coisa maravilhosa ainda nesse texto. Me ouvirão. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe por que eu e você estamos aqui? Não é porque nós somos melhores do que as outras pessoas. Não. Existe uma coisa chamada eleição. E posso interpretar essa palavra da maneira que for, mas a eleição é bíblica. E nós estamos aqui porque Deus nos escolheu e nós ouvimos a sua voz. Um dia Deus falou ao meu coração. Um dia Deus falou ao teu coração. Você ouviu o Evangelho. Mesmo como as nossas crianças sendo criadas na igreja, mas um dia Deus vai falar o coração delas por intermédio do Evangelho, e elas vão ter um encontro com o Senhor, com entendimento genuíno. Sabe por quê? Porque são eleitos, são ovelhas do Senhor. É por isso. Não é por apenas porque nós trazemos elas à igreja. Não. Nós cumprimos a nossa parte. Né? Porque Deus faz tudo, procede de Deus, faz. Mas nós temos a nossa responsabilidade humana. Mas tudo não é Deus, pastor?
Deus é a fonte primária de tudo, até para eu exercer a minha vontade. Foi Deus que colocou a vontade no meu coração de trazer o meu filho para a igreja. Mas eu sou responsável por isso. E aonde isso se une? Na minha mente, na tua não dá, mas na mente de Deus está tudo perfeito, irmãos. Aleluia. Eles ouvirão a minha voz. Aqueles que são eleitos do Senhor, responde o chamado do Senhor. E por isso, irmãos, que nós precisamos continuar pregando o evangelho a todos. Porque eu e você somos a boca de Deus, a boca de Cristo aqui nesta terra. João capítulo 6, verso 37 diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, só pode vir ao Senhor Jesus aquele que o próprio Pai deu. Mas Romanos também fala, como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10. Não adianta eu apenas orar, eu preciso orar. Para que Deus venha quebrantar corações, para que Deus venha... Mas o que vai trazer as ovelhas do Senhor Jesus Cristo para Ele é a minha oração unida à pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho não é só aqui no altar. A pregação do Evangelho é quando eu falo do amor de Cristo para uma pessoa do lado de fora, para uma pessoa que não conhece a Cristo. Mas eu não sei pregar, pastor, mas pregar a Jesus é a coisa mais fácil que existe. É falar a verdade do Evangelho, falar teu testemunho, falar que Cristo te salvou, que você era um pecador, era uma pecadora, e Cristo transformou a tua vida e quer transformar a vida dessa outra pessoa também. Sabe por quê? Porque se ela for ovelha do Senhor, vai, tac, igual se liga um disjuntor, vai dar o start nela. E ela vai ouvir a voz do pastor. E vai falar assim, eu preciso buscar a Cristo. Talvez ela não vá de primeiro momento, como eu não fui. Eu ouvia falar. Jesus te ama e tudo, e você... Às vezes me paravam no mercado, entregavam profecia para mim. Mas sabia que essas sementes vão ficando? E um dia, eu todo errado, irmãos. Todo errado. Agora eu só ando meio errado, né? Às vezes, de vez em quando. Mas era todo errado. Onde era para eu estar com a minha família, minha esposa, eu estava lá em Mauá, sentado na porta de uma igreja católica, triste. E alguma coisa naquele dia aconteceu. Era no Ano Novo. E eu falei com o Senhor, Senhor, Tu és o Deus que falam a meu respeito. Eu quero te conhecer, eu quero que essas coisas aconteçam na minha vida. Irmãos, dali para frente, a minha vida começou a mudar, a minha visão começou a mudar, o meu coração começou as coisas eu comecei a enxergar de maneira diferente. Sabe por quê? A ação do Espírito Santo na nossa vida. É o chamado, é a graça irresistível. O amor de Cristo, ele se manifesta de tal maneira na vida dos seus, que você pode resistir e resistindo, mas o amor do Pai é algo tão supremo que nós não podemos ficar distante. Nós não podemos tapar os nossos ouvidos à voz do nosso pastor. Aleluia.
E ele fala que essas ovelhas virão, eu e você, mas ele fala outra coisa tão preciosa, eu botei até em negrito aqui, irmão, para eu não esquecer. De modo nenhum lançarei fora. Modo nenhum. Não importa o que aconteça, você é meu, você é minha. Eu não lançarei fora. Mas se eu quiser ir embora, você pode ir, mas vai voltar como filho pródigo. Porque o filho não deixa de ser filho. O pai, ele não foi atrás, mas ele esperava. Sabe por que ele esperava? Sabe por que ele aguardava? Porque ele sabia que tinha um filho. E que o filho não deixa de ser filho. E só pode ser filho aqueles que confessam a Cristo. Aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. E filho não deixa de ser filho em hipótese alguma. Tem os filhos trouxa, né? Que vai comer bolota. Aí volta todo ferrado, volta todo caracachento, sujo, fedorento. Mas quando chega diante do pai, o pai manda dar um banho e coloca uma roupa nova. Coloca um anel, coloca um colar, coloca sandálias nos pés, para mostrar para todo mundo, ó, esse daqui é meu filho, esse daqui é minha filha. Aleluia. Então, Jesus dá essa garantia, jamais lançarei fora. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Isso tem que nos gerar, irmãos, o quarto tópico. Estou rápido, hein? Aleluia. Não, tem que falar uma coisa aqui importante, né? Uma outra palavra que eu deixei em negrito aqui, ó, no verso 44 de João. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Mas olha o final. E eu o ressuscitarei no último dia. Talvez a gente fique por aqui, irmãos. Porque, olha só, hoje tem sido pregado um evangelho das coisas desse tempo, que você vai conseguir, que você vai ser, né? Antropocêntrico, né? O evangelho onde o homem é o centro das atenções e com o único propósito, servir a Deus para conquistar coisas. E sabe qual é o nome disso, irmãos? Paganismo. O nome disso é paganismo. Sabe por quê? Porque no mundo pagão, todos eram religiosos. Mas não tinha compromisso, não tinha aliança. O compromisso era fazer sacrifício para vencer as guerras, para conquistar, para a prosperidade. Se sacrificava para que o Deus deles desse chuva sobre a terra. Se sacrificava para que eles vencessem o oponente. E quando nós olhamos nesta perspectiva, irmãos, nós estamos praticando paganismo. Aleluia. Jesus fala, aleluia, eu ressuscitarei no último dia. Então é pecado, pastor, eu querer as coisas? Claro que não, eu também quero. Mas isso não pode mover as minhas ações. Aleluia. Leia 1 Coríntios capítulo 15. Se nós falarmos que a ressurreição não existe, não cremos nisso, seremos os homens mais miseráveis desta terra. Aleluia. Porque o grande triunfo da igreja não é a vida terrena, é a vida eterna, é a ressurreição, é morar perpetuamente com o Senhor, é adorá-lo em todo o tempo, na eternidade. Não estou pregando a teologia da miséria, irmãos, mas nós não podemos andar abraçado com a teologia da prosperidade. Porque nós somos prósperos, porque temos Cristo em nossa vida, isso nos faz prósperos independente de circunstâncias.
E o que tem sido pregado? Você vai conseguir. Você tem a chave da vitória. Essas coisas, o nosso Pai nos acrescenta sim, quando nós buscamos, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Deus não nos deixa órfãos e não nos deixa passar necessidade. Às vezes passam as lutinhas, né? Mas se você saiu de casa sem café da manhã porque não tinha, às vezes acontece, não é? Esses dias não tinha nada lá em casa de manhã, chovendo, ó, vamos comer o que tem. Igual formiga, foi comendo, 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 chegou a hora de lá. Mas você chegou na igreja e tem um café da manhã. A provisão do Senhor, irmão. Mas eu, Senhor, tem nada. E só vou ter dinheiro amanhã. Olha só. Aí chega na igreja, toma um café abençoado. A provisão do Senhor, irmão, na nossa vida. Ele que nos sustenta. Ele que nos guarda. Mas a grande promessa que nós temos, irmãos, é de vida eterna, é de ressurreição. É de estar com Cristo em todo o tempo. Aleluia. Eu ressuscitarei no último dia. Não estou falando aqui para ninguém deixar de trabalhar. Ah, não, vou esperar a ressurreição. Não. A Bíblia nos orienta para ser como a formiga, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas não deixe de adorar o seu Deus. Não deixe de buscar o Senhor. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos ter como prioridade na nossa vida as coisas. Nós podemos ter objetivos de coisas, sim. Né? Todos nós queremos reformar uma casa, comprar um terreno, trocar de carro, né? Comprar uma roupa nova. Isso não é pecado, não, irmãos. Né? Que aí tem outra teologia, né? Tem a teologia da miséria, né? Não, porque aí anda todo rasgado, sujo e fedorento, está repreendido em nome de Jesus, né? Deus sim, a palavra dele, ele tem o melhor dessa terra para nós sim, irmãos. Eu creio nisso. Mas pastor, você acabou de falar, a Bíblia é assim, irmão. A Bíblia fala para nós focarmos na ressurreição, focarmos em Cristo, mas ela também fala que nós teremos o melhor desta terra. Aleluia. E o melhor dessa terra, sabe o que é? Aquilo que o Senhor nos proporciona. Seja feliz com Cristo. Seja feliz com Cristo. Dê graça ao Senhor em todas as coisas. Tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mesa, em suas mãos, dê graça, porque vem tudo dele. Aleluia. Isso é o melhor da terra, irmãos. Aleluia. Aleluia. Cinco minutos. Tenho 5 minutos. Aleluia. Oi? Eu estou guiando por aquele ali, ó. 5 minutos. Daqui a 15 dias, a gente vai falar sobre adoração e gratidão. Dentro desse texto ainda. Mas eu quero só nesse finalzinho aqui enfatizar que você não está aqui por acaso. Duda, Ana Júlia, Gabriel, vocês não estão aqui por acaso. Viu a maneira de chamar a atenção dos adolescentes? Vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui porque o Senhor Jesus tem trazido vocês. Vocês aí em cima, adolescentes. Talvez a igreja, aos olhos do mundo, não seja um lugar legal. Mas é o lugar onde Cristo está para abençoar a tua vida e vocês serem homens e mulheres cheios da presença do Senhor, cheios de dignidade. E para onde vocês caminharem,
as bênçãos do Senhor vos acompanharão. Essa é a promessa do Senhor, irmãos. Então, não negocie isso. Seja grato. Nós ouvimos a voz do Senhor. Mas eu quero deixar esse restinho aqui evangelístico. Nós ouvimos porque alguém falou conosco. Que alguém pregou o evangelho para nós. Seja nosso pai, nossa mãe, seja um amigo, seja um vizinho, seja um conhecido do trabalho. Alguém falou de Cristo. Alguém foi a boca de Cristo na nossa vida para que nós, como ovelhas perdidas, desgarradas, pudesse ouvir e falar: opa, meu pastor me chamou. Assim tem muito povo, muita ovelha do Senhor, eleita, salva na eternidade, que está sofrendo, sabe por quê? Porque não tem pastor, porque ainda está desgarrada. Mas eu e você somos e seremos o instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Se coloque de pé, irmãos. No meu relógio ali, ó, meio-dia, 11h30, olha. Peguei, André botou a mão em mim, foi isso. Ele é o nosso pastor. Nós ouvimos a voz e pessoas, por intermédio de nós, vão ouvir a voz do pastor. E nós não seremos apenas a igreja que cresce, mas precisamos ser a igreja que obedece. Porque a igreja que cresce é muito fácil, irmãos. É muito fácil ser a igreja que cresce. Mas o importante é ser a igreja que obedece. A igreja que vive a palavra do Senhor, que vive as Escrituras. Ó Deus Santo, amado, Senhor da glória, eis aqui, Pai. Teu povo, os teus filhos. Que o Senhor venha estar derramando da tua graça, da tua bondade sobre a vida de cada ovelha tua, Pai. De cada ovelha do Senhor. Porque o Senhor é o nosso pastor. E como diz o Senhor no Salmo 23, o salmista, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, nós somos gratos a Ti. Que muitas ovelhas possam ouvir a Tua voz e vir a Ti. Os fracos, os cansados, os oprimidos, porque o Senhor há de aliviá-las. Aleluia. Com a Tua bondade, com o Teu amor, com a Tua graça. Traz ao nosso entorno, Pai, um sentimento que um dia eu tive, um dia que cada um de nós aqui teve, o sentimento de arrependimento, de ser um pecador distante do Senhor, mas que precisava se arrepender e conhecer o Senhor e viver o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela igreja amada e por fazermos parte, não apenas dessa igreja visível, mas da igreja invisível do Senhor. Assim eu oro, Pai, e abençoa a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Vamos continuar adorando a Ele por mais alguns minutinhos. Você pode agradecer a Ele. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é Deus. Obrigada, Jesus.
algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos. Eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Que esse amor te alcance nessa manhã. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre olhar como Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo sem eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo sem abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as ondas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. O teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que as montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que as colinas sumam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde
ver com Ele. Na cruz revela o seu amor por mim, e mesmo sem eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. É por causa dele. É por causa dele que nós estamos aqui. E é por causa dele que nós podemos celebrar mais um ano do pastor. Vem cá, pastor. Deus é maravilhoso. Como Deus é bom. Vem cá, irmão Braz. Vem cá fazer oração para o nosso pastor. Como Deus é bom. E nós só temos que agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Todo mundo sabe da nossa história. Todo mundo sabe que o pastor foi enviado de Deus para esse lugar, para essa obra, nesse tempo. E nós louvamos a vida dele. Amém? Amém. Levante as suas mãos em direção ao pastor. Pai amado, Pai querido, aqui está teu filho, Senhor. Completou, Senhor, nessa semana mais um ano de vida, Pai. Ó, Pai amado, Pai querido, quão gratos somos a Ti, Senhor, pela vida dele, pelo que o Senhor tem feito, Senhor, na vida dele, na família dele, trazendo, Senhor, alegria, Senhor, trazendo ensinamento, Senhor, a ele, e passando, Senhor, esse ensinamento que ele tem nos dado, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, ó Pai, o qual o Senhor colocou nessa igreja, Pai, para fazer as mudanças que assim o Senhor ordenou, Pai. Gratos somos, Senhor, a vida dele, que o Senhor possa estar, Senhor, dando anos e anos de vidas a ele, em comunhão, Senhor, com essa igreja, Pai. Que ele possa, Senhor, estar, Senhor, se alegrando, Senhor, conosco, Pai. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, somos pecadores, mas entendemos, ó Deus, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor tem promessas para nós, assim como o Senhor tem promessas para a vida dele, Pai, e que elas hão de se cumprir, Senhor, no tempo determinado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar dando saúde, Senhor, a ele, Pai, por o Senhor estar dando, Senhor, a sabedoria necessária, Senhor, para poder guiar o teu povo, Senhor, nesta terra, Pai. Assim eu oro a Ti e Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar parabéns para ele? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Então vou pedir a irmã Leda para fazer mais uma oração, porque a gente precisa de muita oração. Vem cá, irmã Leda, cheia do poder de Deus. Mais uma oração aqui para dar mais força e vigor ainda, mais do que ele já tem. Amém? Senhor, meu Deus, ó quão grato, Senhor, e quão feliz, Senhor, é estar na Tua presença, Senhor, na Tua casa. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela vida do pastor, mais uma vez, porque, Senhor, foi Tu que colocou ele aqui, Senhor. Foi o Senhor Jesus que colocou. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por todos os membros da igreja que estão aqui presentes, Senhor, porque foi Tu que trouxe, Senhor, nesse dia. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado por esse dia.
Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas tuas benevolências, Senhor, sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas crianças. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada jovem, cada pessoa que está aqui nessa casa, Senhor, na tua casa. Obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua, Senhor Jesus, sabedoria que tu nos impões, Senhor, que tu dá para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela gratidão, Senhor, que nós temos para contigo, Senhor, porque tudo vem de ti. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, Senhor, pela vida do pastor, pela família dele, Senhor, pela saúde dele, Senhor, por estar aqui, Senhor. Muito obrigada, Deus. É tudo que eu tenho a te pedir, Senhor. Muito obrigada pela tua benevolência, pela tua boa vontade para conosco, porque nós não merecemos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com mais um louvorzinho, gente. Hoje ele pode, hoje ele pode. Aleluia. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. E apesar, né? Aleluia. Ele se importa conosco. Aleluia. Entenda isso, irmão. Apesar de qualquer coisa, o Senhor se importa conosco. Posso encerrar? Oi? Ah, tá. Só lembrando que terça-feira nós temos deliberativa, amém? Botar prestação de contas, irmãos. Isso é fundamental, né?
Que o grande amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja que aguarda e ama a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja que concorda diz: amém. Vamos em paz. Está todo mundo descendo, não tem? Amém.